A migração para falar assim um pouquinho para todo mundo, é a possibilidade que tinha do servidor público que estava nas regras mais vantajosas sair para ter um cálculo de acordo com a média salarial. E então, em tese, está trocando uma regra menos vantajosa, mais vantajosa para uma menos vantajosa, mas ele iria para o regime de previdência complementar, então ele pelo menos teria a segurança de que o que é dele está guardadinho ali em algum lugar e não ficaria sujeito à regra de outras reformas. Tem um livro bom de um procurador, que eu não lembro o nome, do Ministério Público, o nome dele é Rodrigo, o primeiro nome, e eu sei que o livro foi bastante bem vendido porque ele tira essas dúvidas, inclusive quanto à pensão, sobre qual regime é melhor. Aqui no IDP a gente estava falando uma vez disso, quando foi reaberto o prazo pela última vez, e alguém brincou e falou, mais 2 anos, mais 6 meses para você não decidir nada, porque é uma dúvida difícil, assim, tem prós e contras em cada uma das decisões. Bom, aí a visão do Senado em tentar reabrir o prazo na PEC paralela foi meio que, olha, as regras mudaram, então é justo também que abra um prazo aí para o pessoal pensar se quer sair ou não, já que as regras foram mudadas ao longo do jogo. Eu não sei qual é a melhor regra, eu vejo assim muitas pessoas, principalmente quem entrou entre 2003 e 2013, que não tem direito à integralidade, acha que não vale a pena ficar no regime antigo com medo de outras reformas. Quem entrou antes de 2003 é mais raro a pessoa migrar. Aí acho que tem 2 qualificações importantes. Uma, vale muito a pena migrar se a pessoa acha que vai sair do serviço público, porque ela não precisa investir sua carreira ali, pode... Enfim, é como se ela estivesse fazendo a portabilidade num plano de previdência privada. Sei lá, conjecturando aqui, muito provavelmente foi isso que o Sérgio Moro fez antes de sair. Né? Ele deve ter migrado para previdência complementar enfim. Então, se o servidor público tem certeza ou tem interesse em sair do serviço público um dia antes de se aposentar, é bastante jogo. E é vantajoso também porque existe a perspectiva, acho que cada vez maior, de elevação das contribuições previdenciárias do servidor. E quando você sai, você passa a estar sujeito somente ao teto do INSS para contribuir. É só aquilo que você vai levar, mas você fica só no teto do INSS. Então você diminui o risco de aumento da contribuição. Na reforma da Previdência está sendo criada a contribuição extraordinária, que é a possibilidade de uma contribuição adicional do servidor público. Então esse é um risco que está presente, que deve ser levado em conta. E em relação à pergunta do salário mínimo, eu acho que não tem chance de prosperar. A ideia é parar de dar o reajuste pelo menos por um tempo. Eu pessoalmente acho que ainda tem muito mais lugar para tirar dinheiro em vez de não dar o reajuste de salário mínimo. Eu acho que politicamente é bastante inviável, então é dar murro em ponta de faca. E eu acho que é meio que uma traição ao discurso da reforma da Previdência, que, de certa forma, sempre se baseou na ideia de, olha, a gente vai fazer reforma para evitar cortar benefício. Então, a partir do momento que você deixa de dar inflação para benefícios previdenciários, por exemplo, inclusive os do salário mínimo, você está cortando em termos reais. Então, eu acho que isso não vai prosperar, mas está aí. Eu acho que hoje está aí muito como um balão de ensaio para o governo conseguir não dar aumento acima da inflação para o salário mínimo, ameaçando sequer dar pela inflação. Mas eu acho que seria uma discussão política e eventualmente jurídica muito difícil, então acho que não vai acontecer. Os policiais militares não estão no âmbito da reforma da Previdência, exceto por um dispositivo que muda o artigo 22, inciso 21 da Constituição, que trata da competência da União. Hoje o 22 e 21 fala das normas de mobilização de policiais e bombeiros militares e está passando a previsão também de que a União pode falar de inatividade e pensão. Por isso, o projeto de lei lá das Forças Armadas, da reforma da Previdência dos Militares Federais, poderia vir a ser o projeto dos militares estaduais. É de interesse que seja por parte do governo federal, dos governos estaduais e de parte das entidades dos militares estaduais. Eu acho que eles têm algum receio de que é melhor tentar pactuar uma regra legal aqui num governo que é pró-militar do que, às vezes, no estado ter uma perda. Aí, fazendo uma digressão aqui, hoje a única coisa que o governador pode fazer em termos de previdência é militares estaduais, né? O resto ele não tem autonomia. Os militares das Forças Armadas não gostam muito, acho que vem um rebaixamento de status, está no mesmo projeto que militares estaduais, mas concretamente é o PL 1645, ele foi apresentado no início do ano, em 20 de março, agora criou comissão especial, só depois que foi aprovada na Câmara o texto principal da reforma, e ele foi sequestrado pelos policiais e bombeiros militares, no sentido de que se formou uma comissão especial, acho que ela tem 3 parlamentares diretamente ligados às Forças Armadas e uns 9 ou 10 militares estaduais. Então,
vai virar o projeto da reforma da Previdência dos militares estaduais. O que vai sair a gente não sabe, mas tende a ser isso. Isso, na proposta que a gente fez no livro, que foi um pouquinho parecida com a proposta que foi apresentada pelo governo, tinha a possibilidade de criação do... O BPC acabaria e se criaria a renda universal do idoso, renda básica do idoso, que seria um benefício para qualquer idoso, independentemente do tempo de contribuição, independentemente da situação de pobreza. Seria um benefício menor do que o salário mínimo, mas a cobertura seria maior. A ideia seria de que, olha, vai ter mais gente... É melhor ter mais gente recebendo menos do que menos gente recebendo mais. Hoje a gente tem mais ou menos 15% dos idosos que não têm direito a benefício nenhum, porque eles não têm tempo de contribuição, mas não são tão pobres para estar no BPC. O El País fez uma reportagem legal sobre isso e a gente usou o termo inaposentáveis, em alguns estados é maior. O governo não quis, chegou a ter uma emenda do deputado Pedro Paulo, do Rio, que propunha isso, mas a ideia ali do relator Samuel Moreira era de não criar nenhum benefício novo. Mas a ideia concretamente era trocar o BPC por um benefício menor, mas que todo mundo tivesse direito e que aumentasse de acordo com a contribuição. Porque hoje a gente viu que o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos, então o que você contribui entre 15 e 0 não tem efeito nenhum. Então a ideia é que tivesse, mas infelizmente não foi... Essa é uma ideia que não prosperou, pelo menos por enquanto. Acho que foi a grande perda da reforma, ela não afetou aquele 1 trilhão, porque essa é uma conta só federal, mas a retirada de estados e municípios foi bem ruim, né? Porque eles têm um déficit atuarial de cerca de 5 trilhões, 100 bilhões por ano, e é lá onde estão as carreiras com aposentadorias especiais, né? Policiais, professores, isso pesa muito no orçamento. Ali tinha uma conjectura política decorrente do próprio mapa eleitoral que o Brasil teve em 2018, que foi uma concentração de governadores da oposição no Nordeste do Brasil, e aí um desconforto de boa parte da base do atual governo federal, que é adversária do governo estadual, que não queria se indispor com policiais e professores em âmbito local para ajudar o governador do estado, que é contra a reforma da Previdência do presidente Bolsonaro. Então o cara estava, olha, não vou votar por um negócio que vai ajudar o meu adversário e que eu estou levando ônus. Aí a solução foi tirar estados e municípios. O Senado está tentando reincluir, para não voltar a PEC toda, porque no processo legislativo constitucional as duas casas têm que estar de acordo, criou-se uma nova PEC, a PEC paralela. A ideia da PEC é que ela não inclua automaticamente os estados e municípios, mas que ela facilite a inclusão deles, porque a PEC da Câmara dificultou, não só não incluiu estados e municípios, como dificultou. Se você quer fazer a reforma da Previdência, você precisa de 2 projetos de lei ordinária, um projeto de lei complementar e uma PEC aprovada na sua Assembleia, cercada por policiais e professores. Você precisa de uma PEC, a Constituição Estadual, para fazer idade mínima. Aí a ideia do Senado é, olha, já que a Câmara não aprovou a reforma da Previdência dos estados e municípios, eu não vou ser ingênuo de achar que agora vai, mas eu vou facilitar. Uma lei ordinária do governador, para ele ter o ônus de fazer isso, resolveria. O pessoal está trabalhando bastante para que isso dê certo. Porque existe um receio bastante grande de que, se nada for feito, os estados quebram e a União vai ter que pagar a conta de alguma forma. E é uma situação bem complicada. Pacto federativo significa coisas diferentes para cada pessoa. Na lógica do ministro Paulo Guedes, pacto federativo é o que ele chama de DDD, desvincular, desindexar e desobrigar, né? Que é uma ideia que ainda é muito incipiente. Eu não acho que eu vi nada lá, mas na PEC paralela, ainda vai ser modificada, é muito provável que tenha algum estímulo para o governador aderir e para não ficar um risco, como se fala, um risco moral que prejudicasse a União. Mas a ideia é que venha alguma coisa, que saia do Senado alguma coisa, que vá para a Câmara e que, se aprovada, seja, olha, governador, é muito melhor você ir por aqui do que você não ir, e vai ser ruim já no seu mandato. Mas isso ainda está em andamento. Eu não concordo muito com essa coisa de que em 5 a 10 anos vai ser necessária uma outra reforma. Talvez seja, se o país não crescer, mas eu acho que ajustes pontuais sim, mas uma PEC dessa que a gente está há 3 anos discutindo, e a gente está há bastante tempo discutindo, se a gente pensar, né, foi proposta em dezembro de 2016, podia ser aprovada, mas aí vazou gravação do presidente da República e tal. Enfim, a gente está num longo caminho. Eu não acho que isso vai ser necessário de novo. Em relação a PEC inicial veio com um gatilho automático. Toda vez que a expectativa de sobrevida do idoso crescesse, a idade mínima aumentava proporcionalmente.
A Câmara tirou, não sei muito bem por quê, se foi com medo de perder poder e tal. O Partido Novo tentou incluir nos destaques da votação. Isso é até engraçado, porque normalmente o destaque é a coisa que os partidos fazem para aliviar a proposta. Agora tem um Partido Novo que vai lá e faz para endurecer a proposta. Mas não passou. Seria bom, porque para aumentar a idade mínima agora você precisaria de uma PEC, mas se uma PEC só para mudar a idade mínima, é uma coisa relativamente mais simples do que toda essa alteração que a gente está fazendo. Quanto à capitalização, no livro a gente tinha uma proposta, assim, ciente de que o custo era grande, mas a ideia era plantar uma semente para o futuro. Ela era uma transição bem lenta mesmo. Era só para quem nasceu a partir de 2014, que a gente chamava de geração 7x1. E aí a geração 7x1 entraria no mercado de trabalho, enfim, só nos anos 2000. E era só quando a geração 7x1 ganhasse mais do que R$4.000 e só sobre esse valor. Então, supondo que a geração 7x1 começasse a entrar no mercado de trabalho na década de 2030, seria só lá para a década de 2040 que começariam a ter salários maiores, porque, enfim, a gente começa galgando na carreira, né? E aí a perda de arrecadação seria muito pequena nas primeiras décadas e aí aumentando com o tempo. Mas aí, eu sei, por exemplo, que o ministro Paulo Guedes não gosta muito dessa ideia, ele queria fazer uma coisa mais rápida. Mas você precisa do dinheiro, é muito difícil, muito difícil. Acho que a ideia do ministro também era que a reforma fosse bastante dura no início, inclusive com rural, com BPC, para você criar uma folga para poder ter a capitalização. Mas acho que ela morreu por falta de detalhes. Existe um movimento na Câmara para recriar a capitalização, inclusive de partidos de esquerda, o PDT tem uma proposta, a Tabata Amaral tem uma proposta, mas por enquanto está meio adormecido. Essa é uma ótima pergunta, cara. Ele fica... Acho que ele caria uns 10 pontos percentuais em relação àqueles quase 80, mas uns 10 a mais do que é hoje. Porque assim, a reforma tem regras de transição, então ela não tem efeito de uma hora para outra, e não à toa existe uma discussão muito quente agora sobre o que fazer com o teto de gastos, porque o teto de gastos foi aprovado em dezembro de 2016, quando a PEC do Temer foi apresentada, mas aí ela deu errado e acabou que a Previdência acabou crescendo muito e consumindo o teto. Para a gente ter noção, ano que vem, mesmo que a reforma seja aprovada, a Previdência ainda vai crescer 40 bilhões de reais. É o dobro de todo o nível do investimento. Então, ela continua crescendo ainda, e por isso existe uma discussão de enfim, reduzir jornada de servidor com redução do pagamento, parar de dar dinheiro para o BNDES e algumas coisas mais draconianas, tipo não dar aumento para o salário mínimo nem pela inflação. Porque, de fato, a despesa previdenciária não se estabiliza com a reforma. Eu não sei se estabilidade é direito adquirido. Eu tenho uma visão menos conservadora, eu acho que poderia não ser. Eu não sei o quanto que isso teria de impacto fiscal em curto prazo. Eu acho que reforma administrativa é uma coisa mais em médio e longo prazo, porque é quando mais gente começaria a entrar na carreira. E como a gente não deve ter muito concurso pelos próximos anos, não teria muito efeito. Em relação ao direito adquirido, eu acho que você não precisa chegar nesse ponto ainda, porque você tem a contribuição previdenciária do servidor, inclusive do inativo, desde 2003, que o STF pacificou que não é, num julgamento bastante apertado, que não é direito adquirido, e o governo agora, na PEC 6, está elevando a contribuição e permitindo uma contribuição adicional. Então eu acho que quando for necessário reduzir, ali se não está conseguindo, o país não está crescendo, a arrecadação não está vindo, você pode aumentar a contribuição extraordinária do servidor e promover uma redução do salário líquido, ainda dentro da lógica de que você não está mexendo com o direito adquirido. Esse é um problema mais para o serviço público, porque o servidor, a gente sabe, ele ainda que ele possa se aposentar, ele muitas vezes continua porque ele faz jus a um plus, abono permanência, né? Isso não existe no INSS, então esse é um problema mais para o serviço público. Mas no serviço público também a gente tem a possibilidade de reversão, que é o servidor voltar à ativa dentro de 5 anos. Então, se o governo for atrás, eu sei que na nossa experiência do legislativo é muito comum que a pessoa saia até para pegar, sei lá, licença-prêmio e volte. Não sei como é no executivo. Mas é um problema nos estados, que muitos não têm a possibilidade de reversão. Então a pessoa sai no desespero e não tem como voltar. Mas talvez, assim, a PEC garante direito adquirido, né? Mas assim, muitas pessoas, acho que a gente é o país do plano Collor, né? Então muita gente tem assim tem um medo, né? Eu prefiro pedir, mas em tese seria o governo fazer uma campanha pela reversão ou garantir a reversão, né, nesse caso. Você diz da aposentadoria especial daqueles que estão expostos a agentes nocivos? Tá.
Para quem ainda não está no mercado de trabalho, passa a ter uma idade mínima. Para quem está no mercado de trabalho, é preciso satisfazer uma soma de idade e tempo de contribuição, que é de 66 pontos para quem está nas atividades de máximo de 15 anos. E aí eu fico te devendo de cabeça para não falar errado das outras atividades. Mas, concretamente, essa soma não muda, não sobe, a Câmara aprovou com um acréscimo na soma, no Senado isso já foi retirado. Concretamente, a pessoa não vai conseguir mais se aposentar só com o tempo na atividade especial. Então ela teria que ter pelo menos um tempo de contribuição com outra atividade. E essa é a polêmica. Perdão, você pode repetir? Vai contar, não tem uma idade mínima, mas tem uma soma mínima de idade com tempo de contribuição. Então, quanto mais tempo de contribuição, menor a idade que a pessoa vai estar sujeita. Isso é fácil de achar, fico te devendo porque eu estou com medo de dar a resposta errada, mas eu acho que é 66, 76 e 81. Mas, concretamente, a pessoa não consegue mais se aposentar só com tempo de atividade especial, ela tem que contribuir de alguma outra forma. Essa é uma polêmica agora. Gente, acho que eu já me apresentei, meu nome é Pedro, eu trabalho aqui no IDP no mestrado em Administração Pública e no mestrado profissionalizante em Economia. Quem não é aluno pode se matricular como aluno especial, pode perguntar ali, a gente está dando vou estar dando 2 cursos agora nas próximas semanas. No mestrado de Administração Pública, eu estou com o professor Luiz Ricardo dando um curso de 8 aulas sobre as reformas, inclui a Previdência, Trabalhista, Tributária. E no mestrado de Economia, é um curso chamado Economia do Trabalho e Seguridade, também fala bastante de reforma da Previdência, mas discute muito legislação trabalhista, novo mundo do emprego, essas coisas. E está disponível para os alunos daqui também para as regras de aluno especial, eu não sei direito, mas vocês podem se informar aí se houver interesse e claro, também nas outras disciplinas do IDP. É isso, gente. Obrigado, boa noite.